Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa sexta lição deste quarto trimestre de 2021, com o tema A Oposição e as Parábolas, Mateus capítulos 12 e 13. Nossa leitura bíblica está no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23. A verdade prática nos diz que o discípulo se interessa e procura compreender todos os ensinamentos de Cristo e tem uma vida feliz e frutífera. Nosso texto áudio está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Os hinos da harpa cristã sugeridos são os de números 220 e o hino de número 15. Na introdução, nosso comentarista destaca que após Jesus fixar os princípios do reino no Sermão do Monte, demonstrar o seu poder com muitos milagres e chamar os seus discípulos, inicia a oposição ao seu ministério. O rei, portanto, tinha surgido no cenário, tinha mandado o seu arauto, João Batista, depois o seu séquito, a sua comitiva, no caso os seus 12 discípulos, tinha mostrado que ele era o rei, através de pregação, através de ensino, através de milagres. Mas agora começa a rejeição do seu povo ao reinado dele. Então, essa oposição se manifestou de diversas formas. Vamos tratar aqui também sobre as parábolas que Jesus ensinou, que traziam importantes ensinos sobre o reino de Deus, mas os mantinham ocultos daqueles que não eram interessados, ou seja, era somente para aqueles que realmente queriam aprender e saber sobre o reino. Jesus falou muitas parábolas. Várias delas estão nos 3 evangelhos sinóticos, mas existem algumas que são exclusivas de Mateus, como a parábola do trigo e do joio, a parábola do tesouro escondido, a pérola de grande valor, a parábola da rede e a parábola do tesouro novo e tesouro velho. Essas aparecem somente no evangelho de Mateus. O primeiro tópico nos fala sobre a oposição e a família de Jesus. Então, aqui nesta primeira parte, nós vemos a questão do sábado. Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha em um sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Tudo começa quando Jesus e seus discípulos, passando pelos campos, pelas searas, os seus discípulos estavam com fome. Então eles colheram espigas, a Bíblia não diz se era de trigo, de cevada, e começaram a comer para matar a fome. E os fariseus, que estavam de olho nas suas ações, assim, eles levantaram censuras contra Jesus e seus discípulos, afirmando que eles não poderiam fazer aquilo, não era lícito trabalhar no sábado. Então, para isso, nós precisamos entender como era tratado o sábado na cultura judaica. Era um dia de várias restrições. Até hoje, o judaísmo ele registra 39 atividades que não podem ser feitas no dia do sábado, como, por exemplo, costurar, arar a terra, carregar peso e várias outras atividades. E entre elas estava fazer o que os discípulos fizeram, colher espigas. Alguém poderia dizer, sim, mas eles estavam com fome, então isso era uma necessidade maior.
Mesmo assim, as regras religiosas da época proibiam fazer esse tipo de coisa. Então Jesus responde a eles de que maneira? Em primeiro lugar, destacando que, se fosse em outra situação, o trabalho braçal seria permitido, como, por exemplo, uma ovelha ou um animal doméstico que caísse numa cova num dia de sábado. Eles iriam fazer de tudo para tirar aquele animal dali. Ou seja, a vida de um animal num sábado teria mais valor do que a vida humana, o que seria um absurdo. Porém, atacavam a Jesus quando ele curava e fazia o bem às pessoas. Então, o que ele está trazendo é o verdadeiro significado do sábado, que não é simplesmente um repouso semanal, também é o tempo para nós tirarmos para adorar a Deus, ao tempo para nós repousarmos. E que o mais importante, não só no sábado, mas qualquer dia, é fazer o bem às pessoas. Veja, portanto, que Jesus, ele ensina não o significado religioso que aquelas pessoas conheciam, mas a essência do sábado, a essência do dia de descanso, um dia para descansar. Alguém poderia dizer, sim, mas todos os dias nós podemos descansar. É verdade, todos os dias nós podemos ter momentos de atividade e repouso. A questão é tirar um dia para um repouso diferenciado, um repouso mais especial do que os outros. A questão é fugir do legalismo, das regras religiosas que, em vez de libertar as pessoas, acabam deixando-as prisioneiras, como era o que acontecia. Era uma falsa piedade, porque quem olhava de fora a conduta dos fariseus, dos religiosos daquela época, diria: esses homens guardam o sábado e obedecem às leis religiosas como ninguém. Pareciam muito piedosos, mas era uma falsa piedade, porque eles valorizavam as regras e não a essência daquela regra. O nosso comentarista destaca que vê-se o mesmo hoje, quando pessoas comemoram a aprovação do aborto e protestam quando um animal é morto. É um tipo de falsa piedade. Devemos cuidar bem dos animais, declara aqui o nosso comentário, mas os seres humanos, eles precisam de muito mais atenção, porque eles são obra-prima da criação de Deus. Então, uma criança no ventre da mãe, ela merece muito mais proteção do que um animal. Veja, portanto, que aqui nós estamos resgatando a essência desse mandamento, a essência dessa regra, que é muito mais do que o que era estabelecido pela lei mosaica. Jesus ele não veio simplesmente pegar a mesma lei que já existia e mostrar como ela deveria ser cumprida. Ele veio trazer uma nova lei. E nesta nova lei, a essência de cada regra, de cada mandamento, é que é o primordial, é o mais importante de tudo. Jesus, durante a sua caminhada na terra, várias vezes ele curou pessoas no dia de sábado. E isso era visto como uma afronta pelos religiosos daquela época. Era visto como uma violação, um quebrantamento, uma profanação do dia do sábado. Então Jesus veio trazer e de várias outras regras da lei mosaica. Os fariseus pedem sinal. Que sinal era esse que eles queriam? Eles queriam algum sinal de que Jesus era realmente o Messias, o filho de Davi, o Salvador esperado por eles. Alguém poderia dizer, mas com tantos sinais que Jesus já tinha revelado, com tantas coisas que ele já tinha feito, curado as pessoas, ressuscitado mortos, limpado leprosos, que era uma doença incurável na época, e feito isso de forma instantânea, alguém poderia dizer que mais sinal estes homens queriam? O que mais eles queriam? O que mais precisava para eles crerem que Jesus não era simplesmente um ensinador, um profeta, mas era o Messias que eles esperavam? Sim, é isso que nós podemos dizer hoje. Mas ainda assim, o coração duro daquelas pessoas era tão forte, tão endurecido, que eles murmuravam e diziam que Jesus libertava as pessoas pelo poder do demônio, pelo poder de Beelzebul. Jesus os refuta, mencionando que os demônios saíam pelo poder do Espírito de Deus que estava nele, o que demonstrava que o reino de Deus tinha chegado aos homens. Ou seja, apesar de todos os sinais, milagres e maravilhas que Jesus realizava, ainda assim eles não criam. Assim também é hoje.
Assim também tem pessoas que são incrédulas, descrentes, que por mais que vejam os milagres e a ação de Deus, não acreditam. Seus corações estão fechados, endurecidos. Eles escolhem fechar o coração cada vez mais a Cristo e seu Evangelho. E por isso eles vão sendo cada vez mais endurecidos. Deus permite que os seus corações duros se tornem mais duros ainda, porque não lhes adiantaria nenhum sinal. Como resposta, Jesus lhes disse que o único sinal que lhes seria dado seria o do profeta Jonas, porque como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias no ventre da terra. Veja que aqui não se trata de 3 dias de 24 horas, total 72 horas. Na cultura judaica, na cultura oriental daquela época, parte de um dia era conferido como se fosse um dia. Então, nós vemos que esta oposição que Jesus começou a receber no seu ministério partiu até mesmo da família dele. Em Mateus 12, 43 a 45, Jesus ensina sobre a estratégia do inimigo para destruir o ser humano. Ele compara a vida da pessoa com uma casa vazia, mas que está varrida, bem ornamentada, e o maligno retorna para aquela casa, ou seja, para a vida daquela pessoa, trazendo outros 7 espíritos maus, ou seja, trazendo mais maldade para escravizar a vida da pessoa. O varrer a casa, nesse texto, não tem o significado de algo positivo, mas sim negativo. É retirar da vida da pessoa algo importante, que no caso é a graça, a salvação, a santidade, a comunhão com Deus. Realmente, há pessoas que escolhem fazer a sua vida, como se fosse uma casa, por si mesmos, sem dar lugar para Deus, tirando tudo aquilo que lembre a Cristo, a Deus e seu domínio. Existem pessoas que escolhem viver sem a presença, sem o amor, sem a graça de Deus. Muitos aprendem, inclusive, quando crianças, jovens, aprendem os princípios cristãos, porém, ao se tornarem adultos, acabam abandonando a fé dos seus antepassados, a fé dos seus pais, acabam deixando de lado tudo que aprenderam nos caminhos do Senhor. Então, essa pessoa está fazendo o quê? Está varrendo a sua casa, está varrendo da sua vida as coisas boas de Deus que foram colocadas no seu coração, às vezes pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus antepassados na fé. E Jesus mostra a solução para isso, quando diz que todo aquele que faz a vontade do Pai Celeste é a sua família, é seu irmão, é sua irmã. Então, a verdadeira família de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai, em primeiro lugar, é que creia naquele que foi enviado pelo Pai. No caso, ele próprio. Essa é a vontade de Deus para a vida das pessoas. Aquele que tem no seu coração a palavra de Deus e, portanto, a Cristo, recebe todas as bênçãos prometidas em sua palavra. Assim, a casa vai estar cheia de Deus e de suas bênçãos, não havendo espaço para os espíritos imundos. E, por extensão, a expectativa do cumprimento da palavra do Senhor de que a salvação se estenderá a toda a sua família. Então, se a pessoa quer que toda a sua família salve, ela precisa começar a salvação por ela própria. Crer no Senhor Jesus Cristo não é apenas acreditar, mas deixar que Ele realmente faça morada no seu coração e transforme a sua vida. Aí sim, nós podemos começar a ver os frutos da salvação na nossa família. O segundo tópico nos fala sobre a parábola do semeador. É uma das principais parábolas que Jesus ensinou. Mateus 13 começa o terceiro grande discurso de Jesus, edificando sua comunidade, a igreja. Veja que até então, Jesus ainda não expõe de forma clara aos ouvintes, às multidões, sobre a igreja. A igreja era um mistério, algo que estava ali oculto, como que debaixo de cortinas, ainda não estava revelado àquelas pessoas. A igreja vai sendo revelada e descortinada aos poucos. A rejeição do seu povo a ele faz com que ele comece a mudar o seu discurso. Agora, os ensinos do reino dos céus vêm na forma de parábolas. Era um recurso de linguagem comum na época.
Figuras da natureza ou da vida na Terra são utilizadas para ensinar verdades espirituais. É bom destacar também o seguinte, que toda parábola ela é baseada em fatos reais, baseada em situações reais. Todas as parábolas que Jesus ministrou eram situações que aconteciam no mundo real. Então, dessas situações do mundo real, ele tirava realidades e verdades espirituais. Veja então aqui que nós temos 4 parábolas que são expressas diante da multidão, mas a explicação é dada somente aos discípulos. Interessante destacar isso, porque as parábolas de Jesus, elas têm esse significado primário às pessoas que estão ouvindo, mas também tem um significado oculto. Nem todos vão conseguir entender esses significados ocultos. Tanto é que muitas vezes os seus discípulos não entendiam, não compreendiam, e Jesus os explicava em particular a eles. Outras vezes, ele falava determinadas parábolas apenas para os seus discípulos. Então, Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele fala a parábola do trigo e do joio, ele fala sobre a parábola também da semente, do grão de mostarda, melhor dizendo, e do fermento. Algumas dessas ele explica para as pessoas, outras não, como a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, da rede com os bons e maus peixes, do pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Veja, portanto, que essas parábolas, ao mesmo tempo que maravilhavam as multidões, as deixavam com um ponto de interrogação. Muitas coisas eles não entendiam. E a maioria delas, as explicações, Jesus dava essas explicações para os seus discípulos. Então, através dessas parábolas, ele expõe o reino dos céus e a sua glória. Óbvio que Jesus não teria como falar de coisas celestiais usando linguagem celestial. Então, ele usa linguagens aqui da terra para falar de realidades celestes. E os seus discípulos lhe perguntam: por que falas por parábolas? Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, ou seja, a multidão, isso não lhes é concedido. Eram parábolas de fácil entendimento, mas exigiam sensibilidade, exigiam algum esforço interpretativo, ou seja, não era algo que você entendia de cara, óbvio, de plano. Não, precisava parar para pensar. E isso as pessoas muitas vezes não queriam. Portanto, as parábolas eram uma forma de afastar aqueles que eram simplesmente curiosos, aqueles que queriam simplesmente assistir a algo diferente, e fazer uma espécie de seleção, de crivo, para deixar somente aqueles que realmente se interessavam em buscar as coisas de Deus. Os judeus, em geral, não quiseram saber, havendo uma separação entre os interessados que queriam seguir a Jesus e os que não queriam. O método parabólico serviria para a seleção das almas receptivas ao Evangelho, que se aproximavam de Jesus. Em um segundo momento, para explicações em particular, no privado, tornando-se discípulos e bem-aventurados. Então, nós temos a parábola do semeador, onde, através da figura de um homem semeando na terra, temos aqui 4 tipos de solo, que correspondem a 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. Aqueles que estão com seu coração duro, são aqueles que a semente cai na beira do caminho. Os pássaros, representando o maligno, vêm e levam embora aquela semente. E a semente, obviamente, é a própria palavra de Deus. O solo rochoso, um coração com pouco espaço para Deus. A semente até que germina e gera alguma coisa boa, mas não consegue ir adiante, não tem raízes fundas e não sobrevive às perseguições e críticas. A semente entre os espinhos são corações com espaço para a palavra, tem espaço, mas não frutifica, porque os cuidados desta vida, o que seriam os cuidados desta vida? As coisas do dia a dia, o trabalho, a família, os estudos, que são coisas boas e importantes, mas que são secundários em relação ao estudo da palavra de Deus. Então, há muitas pessoas que ouvem a palavra e até
ela germina, ela brota, ela começa a crescer. Mas os cuidados com as coisas desta vida fazem com que as pessoas deixem para lá. Isso é apenas um negócio de religião, muitos dizem. Eu não tenho tempo para religião, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho muita coisa. Um dia, quando eu tiver tempo livre, aí eu me dedico a esse negócio de religião. Muitas pessoas dizem isso. E por último, temos a boa terra. É o coração que ouve, que compreende, que deixa a semente brotar, e ela não só brota, ela frutifica. Ou seja, ela cria raízes na vida da pessoa e produz frutos. Frutos a 30, a 60 e a 100 por um. O que significam esses números? Várias coisas. Significa, em primeiro lugar, a frutificação, a qualidade da frutificação. Representa também a quantidade, mas também representa o tempo. Há pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e rapidamente se convertem. Outras demoram algum tempo. A semente demora um pouco para nascer, mas por fim nasce e frutifica. E outros demoram mais ainda. Alguns ouvem a palavra a vida inteira e somente no final da sua vida, na velhice, é que aquela palavra que foi tão insistentemente pregada a elas vai gerar frutos. Mas por fim, gera frutos. No terceiro tópico, nós temos mais algumas parábolas do reino, no capítulo 13 ainda. As parábolas do joio e do trigo, a parábola da mostarda e a do fermento. No caso, a parábola do joio é uma das mais conhecidas. Jesus explica que a boa semente é jogada, é semeada nas pessoas, e elas aceitam. Mas o inimigo de Deus também semeia. Ele imita a boa semente. Ele semeia joio, que, para quem não sabe, é uma planta muito parecida com o trigo. Aparentemente, eles são idênticos. Somente depois que eles crescem, frutificam, é que dá para perceber o que é joio e o que é trigo. Mas na sua fase inicial, elas são muito parecidas. Esta é a razão porque há pessoas que frutificam, segundo a palavra, e outras que praticam a iniquidade, ou seja, andam pelo caminho da perdição, dão frutos, porém frutos maus, frutos que não são do agrado de Deus. Jesus fala que no fim do tempo, os anjos farão a colheita, ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade. Então veja que essa questão de escândalo, ela é muito ampla. Ela tanto engloba aquelas pessoas que dão um mau testemunho, que se dizem cristãos, mas que dão um mau testemunho, quanto aquelas pessoas que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade vem do grego e quer dizer anomia, ou seja, vive sem lei, vive sem Deus na sua vida, vive como se não tivesse regras de Deus para ela seguir, para aquela pessoa seguir. Então, esse tipo de gente não vai fazer parte do reino de Deus. Jesus conclui dizendo que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E outra parábola que ele lhes disse do grão de mostarda, uma pequena semente, que é a palavra de Deus, mas vai se tornar uma grande árvore. O sucesso da semente de mostarda é incrível e desproporcional. A árvore resultante é forte, útil, produtiva, única, diferente e acolhedora. As aves do céu nela repousam. É interessante que alguns comentaristas entendem que essa figura das aves dos céus teria um significado negativo. Seriam representantes da ação do mal, assim como na parábola do joio, na parábola do semeador, melhor dizendo, nós vemos as aves do céu levando a boa semente, comendo a semente que caiu à beira do caminho, e ali representando o maligno. Então, alguns entendem que o reino de Deus, mesmo ele surgindo e crescendo, haverá uma ação maligna querendo de alguma forma tirar o brilho, tirar o encanto deste maravilhoso reino. O certo é que o ponto central dessa parábola é mostrar a desproporcionalidade, que um pequeno começo do evangelho e do reino de Deus terá um grande resultado, terá um enorme resultado na eternidade. O grão de mostarda também tem outro significado, que não é mencionado aqui na nossa lição. Segundo vários agricultores,
A mostarda é um grão puro, é um grão que você não pode fazer nele a ação transgênica, ou seja, você não pode misturar com outras sementes. Então, seria uma representação de uma pureza que não tem em outras sementes, representando a pureza do Evangelho. Outra parábola que Jesus disse, do fermento escondido em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado, ou seja, fermentado. Alguns entendem isso com o fermento como sendo a questão do pecado. Geralmente o fermento representa o pecado. Aqui o nosso comentarista destaca o seguinte: uma pequena porção da palavra, caso seja aceita no ser do homem, faz uma obra integral, profunda e intensa, comparável à força do fermento. Uma pequenina quantidade produz efeito em toda a massa. Então, o fermento, nesse caso, pode significar algo positivo, a questão da desproporção, que uma pequena parte, uma pequena porção de fermento faz efeito em uma grande porção de massa. Isso representaria o evangelho, que, mesmo sendo aparentemente pequeno e insignificante, pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa, na sociedade, no país como um todo. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Nos tempos antigos, quando não havia bancos, era costume esconder tesouros no solo. Então Jesus fala sobre uma pessoa que encontra um desses tesouros. Claro, o campo, aparentemente, pelo que conta a história, não era dessa pessoa. Não era incomum que se encontrasse um tesouro. Só que o tesouro seria do dono do campo. No caso aqui dessa parábola, o campo não era da pessoa que encontrou. Então o que ela faz? Ela não revela nada sobre o tesouro. Em vez de simplesmente pegar o tesouro, não. Ela vende todas as suas posses e compra aquele campo. Agora, sendo dona do campo, ela pode tomar posse legitimamente do tesouro. Porque se ela tomasse o tesouro, ela estaria roubando, já que o campo não pertencia a ela. Ela precisava primeiro tomar posse daquele campo para depois ter direito àquele tesouro. Alguns têm interpretado essas duas parábolas como significado que Cristo deu tudo que possuía para comprar a igreja. Mas a maioria dos estudiosos as interpreta como significando que devemos valorizar o reino dos céus acima de tudo. Ou seja, vale a pena abandonar tudo e todos por causa do reino dos céus. Pois a vida de Deus na alma é o tesouro escondido e a pérola preciosa. A mesma coisa a questão da parábola da pérola. Uma pessoa encontra uma pérola de grande valor, vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Então, essa interpretação ela está mais de acordo com a essência do que Jesus queria passar. O que ele queria dizer para as pessoas? O reino dos céus ele é tão valioso, ele é tão maravilhoso, que mesmo que você abandone tudo que você tem nesta vida, família, riqueza, posição, bens, a própria vida vai valer a pena. É isso que Jesus está querendo transmitir. Não tenha medo de perder nada por causa do reino de Deus, porque ele vale mais que tudo no mundo. É isso que ele quis nos transmitir. Na parábola da pérola, da mesma forma que na parábola do tesouro escondido, o Senhor Jesus mostra que é fundamental encontrar o principal. Todo investimento possível para ter essa presença é necessário, sobretudo através de uma vida dedicada a Deus. Então, vale a pena abandonar, renunciar a tudo que temos neste mundo por causa de Cristo e do seu reino. Quando chegarmos lá, quando o reino dos céus finalmente dominar tudo o que nós conhecemos, nós teremos a plena certeza de que valeu a pena abrir mão de tudo e de todos por causa de Cristo e do seu evangelho. Mateus 13:47 nos fala sobre a parábola da rede. O reino dos céus também é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Isso acontece no reino dos céus, no Evangelho. Peixes de toda espécie representa todos os tipos de pessoas. Não importa as suas diferenças. É por isso que em qualquer igreja, qualquer congregação, qualquer ministério, nós temos pessoas de todos os tipos.
pessoas boas, pessoas ruins, pessoas convertidas, pessoas não tão convertidas, pessoas que são fiéis a Deus em tudo, pessoas que não são tão fiéis. Essa é a rede do Evangelho. A Igreja de Cristo também se assemelha a uma rede, pois é formada de pessoas que, embora diferentes, são ligadas umas às outras pelo Espírito de Deus para levar a mensagem de amor do Evangelho e abençoar a todos sem distinção. E aqui nós podemos fazer um paralelo com os tempos atuais. Nos dias de hoje, a palavra rede, ela também tem um outro significado. A rede de elementos, de informação, que nem sempre estão conectados fisicamente, mas que precisam uns dos outros para que a informação prospere, trafegue. Nós temos, por exemplo, hoje a figura das redes sociais que conectam pessoas de diferentes países, de diferentes procedências. Assim também a igreja, assim também o reino dos céus. Ele conecta pessoas que aparentemente não têm nada em comum, mas que Deus, olhando para elas, observa que cada uma tem o seu valor. Cada uma tem o seu valor e Deus conhece o valor de todas, sabe onde elas se encaixam no reino de Deus e na sua obra. Portanto, que nós possamos olhar o reino de Deus dessa maneira, não como se fosse uma massa homogênea em que todos deveriam ser iguais em tudo. Não, nós temos que olhar o reino de Deus como Deus olha, pessoas diferentes, pessoas com aptidões, pensamentos, qualidades, espiritualidade, todos diferentes, mas que são como peças de um enorme mecanismo, como células de um enorme corpo, células que podem ser diferentes entre si, mas todas elas têm a sua função do reino. Jesus ainda compara o reino dos céus a um escriba. O que é isso? É um escritor. Todo escriba versado no reino dos céus, todo estudioso que realmente conhece o reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito ou do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Assim como um pai que tem responsabilidade e amor ao ensinar, Jesus nos chama a sermos discípulos, a aprendermos a sua palavra e a compartilhá-la em toda a sua inteireza. Tudo que está na Bíblia é relevante para todas as gerações. O Evangelho, portanto, é como uma família, que tem pessoas de todas as idades, novos e velhos. Estamos falando aqui não só da idade cronológica, mas também da idade espiritual. Há pessoas que têm uma idade avançada cronológica, mas espiritualmente ainda são meninos na fé. Outros têm uma idade cronológica relativamente baixa, mas espiritualmente são maduros na fé, são velhos na fé. O critério de Deus não é se as coisas são velhas ou novas, mas se são boas ou más. Ou seja, aprendemos aqui que o nosso tempo de crente, de cristão, não é o essencial na nossa vida espiritual, mas sim o que temos feito com esse tempo. Temos realizado coisas boas ou coisas más? Conclui a nossa aplicação pessoal que a palavra deve ser semeada em toda criatura. Os que a aceitam sinceramente produzem frutos, bastando uma pequena porção para regenerar o ser humano. Estas parábolas, portanto, vêm nos descortinando como é o reino dos céus, verdades sobre o reino dos céus. Elas não vêm nos dizendo como é o céu, mas nos dizendo como nós precisamos ser se um dia quisermos descobrir como é o céu. Essa é a verdade das parábolas de Jesus. Então, este é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical, com certeza, você vai aprender muito mais. Visite a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor.
e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.